Daí, pessoal, mais uma resolução. Larissa fez uma viagem de 1.210 km até chegar à fazenda de seu avô. A viagem foi feita da seguinte forma: 7/11 do percurso de avião, 2/5 do resto de trem, a seguir 3/8 do que restou de ônibus e os demais quilômetros de carro com tração nas 4 rodas, pois não se chega com carro em tração de 2 rodas à fazenda em época de chuva. Calcule quantos quilômetros ela percorreu de carro com tração nas 4 rodas. Bom, então o problema aí que tem um aspecto de fração, né? Calcular a fração de quantidade, que chama isso fração do descontínuo, e também tem a situação aí de aspectos aritméticos da resolução. Então, organizar aqui para ti, ó. Eu tenho que são total 1.210 km. Vou pôr já colocar assim, ó, o total da viagem 1.210 quilômetros. Aí 7/11 foi avião. Então vou pôr assim, avião. Sete onzeavos do total da viagem, né? 7/11 da viagem em si. Depois teve um percurso que foi com o trem. E aí o trem diz que foi 2/5 do resto aqui, ó. O trem tá aqui, ó, 2/5 do resto. Depois ainda teve um trajeto que foi com ônibus. E aí ônibus tá aqui, ó, a seguir 3/8 que restou de ônibus. Então 3/8 do que restou. 3/8 do que restou, do resto de novo, né? E por último, ele foi com carro com tração de 4 rodas. Então o carro, vou botar assim, foi o resto. Então vou colocar completou a viagem. Bom, logicamente que a primeira atitude que eu vou fazer aqui é descobrir quanto ele andou de avião, 7/11. Então 7/11 do total, 7/11 de 1.210. Então é o primeiro passo aqui, ó. 7/11 do total, ou seja, de 1.210. Lembra que esse D tem um aspecto multiplicativo, então eu tenho na realidade 7 vezes 1.210 divididos por 11. Bom, aí eu vou fazer o cálculo aqui dessa, vou tentar simplificar aqui, ó, 1.210 por 11, que eu acho que vai dar exato. Isso para ganhar tempo. Então aqui fazer um rascunho e depois eu apago, ó, 1.210 divide por 11. Bom, 121 aqui, ó, é 11 ao quadrado, então isso aqui está dando 11. 11 vezes 11, 121, me sobra o zero, 110. Então significa que aqui, ó, eu consigo simplificar. Isso dá 110. E aí eu tenho 7 vezes 110. 7 vezes 110 dá 770. Então eu tenho aí 770 quilômetros de avião. Se fosse essa pergunta, né, já teríamos aqui a resposta, 770 quilômetros. Aí de trem, ele anda 2/5 do resto. Pô, então no trem aqui, ó, segundo aqui que eu vou fazer o trem, eu tenho que calcular o resto. Então minha primeira preocupação é pegar o que eu tinha, 1.210, e vou diminuir o que ele fez de avião. 0, 11, 4, 1, 11, 4 e 0, 440. Então isso aqui é o que falta para percorrer. Como ele andou 2/5 do resto, então o trem 2/5 de 440.
E aí lembra, né, que esse D aqui, ó, é a mesma coisa que multiplicar 2/5 vezes 440. Então isso é o mesmo que 2 vezes 440 divididos por 5. Aí faço aquela estratégia, né? Tento dividir aqui, ó, 440 por 5. Então fazendo isso, ó, 440 divide por 5. Se eu pegar o 40 aqui, ó, dá 8. 8 vezes 40, 8 vezes 5, 40, me sobra 4. 40 por 5 dá 8 de novo. 8 vezes 5, 40, dá 88. Então essa simplificação aqui, ó, tá me dando 88. Então significa que ele andou 2 vezes 88, isso de trem. 2 vezes 88 é 160, 176 quilômetros. Então isso foi trem. 176 quilômetros. Aí, agora com bastante cuidado, eu vou fazer o do ônibus. Bom, aí pensa comigo, ó. O ônibus é 3/8 do que restou. Bom, então eu preciso calcular o que restou. Como que eu vou calcular o que restou? Lembra que eu tinha aqui 440 quilômetros. Tinha 440 quilômetros. E aí ele andou 73 de trem. Então eu tenho 440 que tinha sobrado da parte do avião. Diminuo 176, que foi o que ele fez de trem. E aí vai me sobrar aí o resto da onde eu vou calcular a parte do ônibus. 10 menos 6, 4. Aqui deu 3. 13 menos 7, 6. Aqui deu também 3 menos 1, 2. 264. Então esse 264 aqui é o que falta ainda para completar a viagem. Disso que falta para completar a viagem, antes faltava 440. Daí ele fez uma parte em trem, que foi 176. Então diminuindo esse 176 que foi de trem, me sobra 264. Então se eu percorrer 264, eu completo a viagem. Mas desse 264 vai fazer uma parte de ônibus, né? De ônibus que ele fez de trem. Então ele vai fazer quanto? 3/8 o que restou. 3/8 de 264. Lembra, né? Esse D é multiplicação. 3 vezes 264 divide por 8. Bom, aqui também deve acontecer aquele fenômeno de divisão exata, né, como aconteceu nos outros. 264 por 8. Então, vou fazer aqui no rascunho e ver se acontece. 264 divide por 8. 20, aqui, ó. 24 por 8, 3. 3 vezes 8, 24. Me sobra 2. Baixa o 4, 24 de novo. 24 por 8 dá 3. 3 vezes 8, 24. 33. Então, essa simplificação aqui, ó, essa divisão aqui, está dando 33. E aí, então, esse percurso de ônibus equivale a 3 vezes 33, ou seja, 99 quilômetros. Então, eu tenho aqui, ó, 99 quilômetros de ônibus. E aí o resto completou a viagem de carro, que é justamente o que eu estou querendo, né? É a minha resposta. Então, vou para o quarto e último passo aqui, que é carro. Aqui foi avião, né? Aqui vai ficar apertado aqui. Aqui foi avião. Bom, então como que eu vou fazer o cálculo aqui do carro? Eu tinha aqui, eu posso somar tudo isso aqui, olha só, eu posso somar esses 3 e diminuir de 2.210. Eu acho que isso é um raciocínio mais claro, um pouco mais trabalhoso. É um jeito de fazer, sem problema. Ou então eu posso pensar que ele faltava aqui, ó, 264 para ele fazer o percurso e completar a viagem. Como ele fez 99 aqui, ó, de ônibus, o que restou é carro. Então o carro na realidade é 264 menos 99. 4 menos 9 não, 14 menos 9 dá 5, aqui deu
São 5, 15. 15 menos 9 dá 6. E aqui cedeu 1, me sobra 1, 165. Então são 165 quilômetros de carro. E essa então é a minha resposta. Alternativa D. Ok? Então é isso. Espero que essa resolução aí te ajude nos estudos. Deixo meu forte abraço e até a próxima.